Olá, boa noite. Nós somos a equipe de banco de dados geográfico e nós trabalhamos com as ferramentas ArcGIS e QGIS. A equipe é formada por Lucas Pereira, Vitor Tavares, Fernando Eustáquio, Thiago Ramos e Edmilson Lima. Então, boa noite, quem está falando agora é Vitor. Eu vou falar um pouco sobre o que são bancos de dados geográficos e o que são SIGs. Então, bancos de dados geográficos são bancos de dados que você pode manipular tanto os dados alfanuméricos, como dados regulares, como, por exemplo, números, strings e etc., quanto dados espaciais, que seriam os dados dos pontos já referenciados. Então, o que são SIGs? SIGs é um acrônimo para Sistema de Informação Geográfica. O banco de dados geográfico ele faz parte desse sistema de informação geográfica, que ele também é composto por outros programas computacionais que tem como objetivo final você fazer a coleta, o armazenamento, recuperação e manipulação dos dados espacialmente já referenciados. Né? Meu nome é Edmilson. Eu vou falar agora do PostGIS com a extensão do PostGIS. Nós escolhemos ele por ele ser gratuito e atender os nossos requisitos e o que a gente queria. O PostGIS é uma extensão do SGBD relacional PostgreSQL. Ele permite o armazenamento de dados espaciais, aqui chamado de GIS, Objects, Geographic Information System Objects. Além do armazenamento, ele fornece um mecanismo de consulta e manipulação otimizados para os tipos de dados espaciais. Que tipos de objetos geométricos podemos armazenar no PostGIS? No ArcGIS, podemos armazenar diversos tipos de objetos geométricos georreferenciados no mapa desejado. Boa noite, aqui é Thiago que está falando. Eu vou falar sobre o ArcGIS, né? O que é o ArcGIS? É um sistema de informação geográfica utilizado para trabalhar com mapas e informações geográficas. Em nosso trabalho, a gente utilizou a versão 10.1, que foi a versão mais nova que a gente encontrou no site. A gente encontrou uma licença de 60 dias, que a gente pegou de graça, porque o software é proprietário, né? E daí, esse ArcGIS ele consiste de diversas aplicações integradas, sendo que a que mais utilizamos foram o ArcMap e o ArcCatálogo. O ArcCatálogo era responsável pela manipulação de dados e ele foi usado para buscar informações locais e no banco de dados. Já o ArcMap ele foi a aplicação que foi responsável pela criação do mapa e mostrar os dados importados do banco pelo ArcGIS. Aqui é a Fernanda falando. A segunda ferramenta que a gente utilizou no nosso trabalho foi o QGIS. Ele é open source, é mais intuitivo, nós achamos, do que o ArcGIS. Você pode criar um mapa, importar shape, criar o shape, e conecta com o banco de dados, importa a camada do PostGIS a partir do próprio arquivo shape também. Thiago novamente. Eu vou falar aqui uma comparação. A gente fez uma tabela, né, e comparando o ArcGIS com o QGIS. O ArcGIS, em relação ao preço, ele é um software proprietário, né? A gente tem que pagar um valor para usar ele, então é mais empresas que compram ele para utilizar. O QGIS é uma comunidade que fornece ele, é uma comunidade junta que contribui, né? Também tem doadores então logo ele é open source. O desempenho do ArcGIS é ótimo em relação ao QGIS, que é excelente. Eu coloquei isso baseado no desempenho dele de eu iniciar o software. O ArcGIS demora um pouco para iniciar, às vezes trava. O QGIS é bem eficiente em relação a isso. A portabilidade do ArcGIS em relação ao QGIS é o Windows. O QGIS pode funcionar Windows, Linux e macOS. A gente tem um ArcGIS do suporte. Quando você compra ele, tem um suporte oferecido pela Esri. E o QGIS é uma comunidade, né, como eu falei. E a extensibilidade, tanto o ArcGIS como o QGIS, ele tem scripts, complementos, plugins que são para outros processos que a gente quiser fazer com ele. Tanto o QGIS quanto o ArcGIS tem essa funcionalidade. Edmilson, agora falando sobre a aplicação Wi-Fi UFBA. Nós decidimos mapear os pontos de Wi-Fi da UFBA e a partir daí medir a qualidade de seu sinal. Neste trabalho que desenvolvemos, pegamos alguns pontos de roteadores e colocamos algumas pessoas para mostrar a intensidade do sinal e como funcionaria. O projeto possivelmente pode ser depois estendido e além de mapear roteadores, futuramente você poderia mapear outros pontos na UFBA, como lanchonetes, bibliotecas, e assim ficaria melhor até para os novos calouros, que eles podiam se guiar a partir da aplicação, que poderia ser estendida para o mapeamento total da universidade.
Então aqui agora é Vitor falando. Vou falar um pouco sobre as principais dificuldades que a gente teve no desenvolvimento desse projeto do Wi-Fi UFBA. Então a gente tem alguns no QGIS, a gente não teve muitos problemas no QGIS, foi bem tranquilo a parte de desenvolvimento da aplicação do QGIS. Mas já no ArcGIS a gente teve diversos problemas em relação ao o tipo de dados que a gente estava utilizando. No caso, a gente estava utilizando os polígonos para mapear os grupos. E na hora de fazer essa importação do banco de dados, a camada nativa do ArcGIS, que faz a conexão com o banco de dados, que eles chamam de Carry Layer, não estava conseguindo fazer essa importação de dados, né? A gente teve bastante dificuldade nessa parte, a gente ficou quase 2 dias tentando resolver isso, mas no final a gente conseguiu resolver esse problema, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre o MER, nossa aplicação, nosso modelo de rede relacional. A gente tem basicamente 4 entidades no nosso sistema. A gente tem um roteador, que ele tem o número do roteador, que é a chave principal. A gente tem o sinal do roteador, que é a intensidade do sinal dele, desse roteador. A gente tem o nome do roteador. Aqui em pessoa, a gente tem o pessoa ID, que é a chave primária. A gente tem o nome dessa pessoa. A gente tem a entidade grupo, que tem o número do grupo, a quantidade de pessoas que tem nesse grupo. A gente tem a entidade posição, que aqui ela tem 2 especializações, a especialização posição ponto, especialização posição polígono. Aqui, esses das 2 especializações tem o GEL, que é a entidade já referenciada do nosso sistema. Aqui nós temos a relação, né, entre roteador, ele localiza uma posição ponto, e a gente tem a relação de pessoa com grupo. Uma pessoa ela pertence ao grupo. A gente tem a relação entre grupo e posição polígono, que um grupo ele vai ocupar a posição do polígono. A gente tem a relação entre pessoa e grupo de 0 para n e de 1 para 1. E grupo ocupa a posição polígono é simples de 1 para 1. E o roteador localiza a posição ponto é também simples de 1 para 1. Através do nosso MER, a gente conseguiu chegar nesse modelo relacional. Você consegue ver nessa imagem, né? Ele está bem parecido com, tá igual ao nosso MER, né? Só fazendo a parte do mapeamento. Aqui a gente vai demonstrar nossa aplicação. Olá, eu sou o Lucas Pereira e eu vou demonstrar um pouquinho a aplicação do ArcMap, como a gente fez. Bom, a gente definiu da seguinte forma: nossos roteadores, que são esses verdes, os pontinhos verdes, é a posição do nosso roteador, e nós admitimos que nessa posição existe um roteador. Então nós admitimos que é a posição do roteador. Os triângulos em vermelho, eles representam o grupo de pessoas que nós consideramos. Essas informações elas vêm todas do banco de dados. Você percebe que não tem nenhum shape, nada disso aqui. A gente vai no banco e puxa a informação. A gente puxa essa informação através desse pluginzinho aqui do ST-Link, que foi o que a gente conseguiu trabalhar com polígonos, porque o original do ArcGIS, do ArcMap, não funcionava tão bem assim quanto a gente esperava. Isso. E de início agora eu vou direto para o banco de dados, onde eu vou mostrar algumas operações, né? Porque afinal de contas o trabalho ele consistia de você fazer um cálculo da distância entre um roteador e um grupo de pessoas, e você atribui um valor a essa distância. Esse valor significaria a intensidade do sinal entre o roteador e o grupo de pessoas. Então, essa primeira... O que está falando é Vitor. Essa primeira carry aqui que a gente tem é para calcular a intensidade do sinal, né? Entre um roteador e um grupo de pessoas. A gente vai executar essa carry aqui. É que tem que mudar os valores. Os né? valores. A gente alterou. Pronto. A gente retorna a intensidade do sinal entre 2 pontos aqui. Entre a posição, então, no caso aqui, o roteador, que no caso teria o ID 2, e o grupo, que seria o ID 5. A gente calcula a intensidade do sinal, entre o grupo e esse roteador, que é localizado na posição já referenciada que o Lucas mostrou no mapa. Né? Aqui você consegue ver a lista com todos os roteadores, e aqui seria o objeto já referenciado. Só um momento, eu vou fazer uma query para ficar mais objetivo aqui. Dá para ver melhor.
que o Postgres ele oferece algumas funções para você trabalhar com ele. E uma dessas é essa funçãozinha aqui. Ele converte esses números que a gente vê aqui, que se não me engano são hexadecimais, em o que ele realmente significa, que é o ponto baseado numa coordenada geográfica que a gente fez. Foi o ponto que eu acabei esquecendo, que eu lembrei agora. Nossa imagem ela é georreferenciada. A gente foi no Google Earth, salvamos a imagem, capturamos 4 pontos, os pontos mais extremos da imagem, são os pontos que estão marcados assim, P1, P2, P3 e P4, e a partir desses pontos a gente já referenciou essa imagem, ou seja, a imagem ela fica exatamente sobre a UFBA. Praticamente tem um errozinho, mas é exatamente sobre a UFBA. Por isso que ela ficou um pouquinho cortada aqui do lado quando foi fazer o referenciamento, porque teve um erro. Um erro que geralmente já ocorre, né? Acho que foi um erro. E aí por conta disso ela ficou meio cortada assim. Mas no geral tá certinho e roda. E agora voltando para cá, cadê aqui? Onde a gente tem a posição, a posição desse roteador está marcada no mapa, o código da posição dele, o valor do sinal, o nome do roteador, a posição do roteador mesmo e o número do roteador. O que acontece? Como a gente trabalhou com a imagem referenciada, a gente teve que trabalhar com um sistema de coordenadas, o WGS84. E como a gente estava trabalhando a imagem em Salvador, a gente utilizou, como é o nome, meu Deus, a projeção 24S, que é a projeção que se situa assim, bem em Salvador, assim, onde você pode pegar por Salvador. A escolha para trabalhar com o WGS84 foi porque foi a imagem que a gente pegou, a imagem já trabalhava dessa forma, então a gente manteve. Edmilson falando, a escolha também se baseou, já que a gente pegou as informações do Google e o sistema principalmente adotado pelo mundo é o WGS84, que é de onde ficam as principais empresas de geoprocessamento. Hoje o Brasil usa o sistema oficialmente, o SIRGAS 2000, que é bem parecido com o WGS84, com algumas pequenas diferenças, mas como a gente usa ferramentas que estavam disponíveis, a gente não tinha um GPS profissional, optamos por utilizar a do Google, já que poderíamos pegar os pontos com melhor precisão. Isso. A gente tem aqui essas funções aqui, todas essas funções especiais, ST Transform, ST Distância. O ST Distância é uma função do Postgres que permite a gente calcular a distância entre dois pontos, um ponto e um polígono, um ponto e uma reta. E a gente utilizou ela para poder dar essa distância para a gente. O ST Transform é aquela função que converte, dá valor geográfico em metros. Ele oferece a possibilidade de a gente ter a função em metros. E esse tipo de retorno que ele dá é baseado nesse IDzinho que ele tem aqui. Nesse caso a gente usou o 2163 para poder retornar em forma de metros esses valores. O que mais é o sinal que a gente pega? Nesse caso aqui nossa query está setada para um roteador específico, um código de um roteador específico. Mas você poderia alterar aqui e fazer teste com outros tipos de roteadores e você veria as coisas acontecendo. Você teria acesso a esses dados. De início agora a gente vai executar o delete de dois grupos, de um grupo, para que dê para perceber que de fato existe a conexão com o banco de dados. Deixa eu ver qual vai ser o grupo que vai ser apagado. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de roteador. A gente vai remover aqui um roteador desse aqui. Na verdade não é um roteador, é um grupo, né? Então a gente vai remover o grupo. Então o grupo, eles seriam esses carinhas aqui com os triângulos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então um triângulo desse ele deve desaparecer quando a gente usar essa. A gente vem aqui, não, o grupo, cadê a query do grupo? Então, o grupo não tem um atributo geográfico. A gente não precisa se preocupar em usar aquela função específica do Postgres. Aqui é o nosso grupo. A gente vai excluir o grupo de número 2. De num grupo do A2. A gente vem aqui, executa a query.
volta para o banco para garantir que diminuiu uma linha. E diminuiu uma linha porque tinha 5, agora a gente só tem 4. Atualizamos aqui na ferramenta. Esse é um ponto da ferramenta que às vezes acontece. Ela demora para poder perceber. Então a gente vem aqui. É assim mesmo, eu sou polígono. É assim mesmo. Grupo posição. Dá pra perceber que o ponto que estava aqui ele já desapareceu. Não apareceu. Percebeu que estava aqui. Tava aqui. Porque isso. Tá vendo que tem o anterior. É isso mesmo. Agora Tava aqui, era um 6, né? Tinha um aqui. 1, 2. Não, era esse aqui mesmo. Não, tá certo. Foi o de cá que desapareceu. Aqui, ó. Aqui eu tirei do roteado. Cadê o que tava assim? Aqui tá. Deixa eu ver, tirei. Vou adicionar você. Aí o de cá sumiu, tá? O de cá. O de cá. Tinha um grupo aqui, eu vou acender aqui novamente para poder dar para poder perceber que tinha um aqui embaixo. Olha ele aqui, ó. E aí quando você vem aqui para a segunda execução, você percebe que e apaga o de cá, claro. Eles aparecem, mostrando que existe a conexão com o banco, que eles já referenciam baseado no banco de dados. A gente não pega nenhum chip, a gente pega a informação direto do banco, se conecta e traz a informação. A aplicação de início é isso. O select é esse mesmo, de cálculo de distância. Isso. É isso mesmo. Do ArcGIS é isso mesmo. A gente vai ter umas críticas do ArcGIS, mas a gente vai botar no artigo direitinho funciona. Dá uma. Só a Fernanda falando, uma questão para esclarecer aqui o cálculo da intensidade do sinal que a gente fez. A gente pega as duas posições, a posição do grupo selecionado e seleciona um roteador a partir do Geometry. A gente calcula a distância. Cada roteador nosso tem uma intensidade de sinal de menos 50 decibéis por miliwatts, que seria a potência máxima dele operando. A gente estipulou que a cada 5 metros, a intensidade do sinal cai 6 decibéis por miliwatts. E a partir disso a gente fez essa proporção, dividindo por 5, a gente encontra a intensidade. Depois do cálculo da distância, a gente soma com a intensidade do sinal, que são dois números negativos, seria menos 50, menos o cálculo da distância, vai dar a intensidade do sinal naquele grupo. Vou executar a query agora, ao invés de usar a posição. Pronto, de início a gente vai executar. Deixa eu ver se essa query aqui. A gente fez um cálculo aqui entre os pontos, a distância entre os pontos. Aqui já era a query que estava montada. Que é entre o grupo número 5 e o roteador de número 2. Exatamente. Mas se a gente alterasse aqui, por exemplo, para um grupo 4 e um número grupo talvez 3, você perceberia que ele realmente calcularia. Esses valores eles não estão estáticos, né? Ele realmente está fazendo o cálculo dos valores. De início, acho que agora a gente vai mostrar um pouquinho do QGIS agora. Bom, aqui quem fala é a Fernanda. Eu vou mostrar um pouco da funcionalidade do QGIS e a execução da nossa aplicação nessa ferramenta. Bom, o QGIS ele é um sistema de informação geográfica, assim como o ArcGIS, open source, a gente comentou anteriormente. No QGIS a gente pode criar mapas temáticos de calor. A gente pode exportar a partir do formato da própria ferramenta, que a gente pode exportar através de um plugin para o formato do Mapfile, que é
utilizado no Map Server. Aqui eu vou mostrar um pouco do nosso processo. Primeiro a gente vai referenciar a nossa imagem. Aqui a gente abre a imagem do tipo raster. A imagem do tipo raster era uma imagem constituída de uma matriz de pixels. Então a gente carrega a imagem, primeiramente. Aqui a gente já referenciou, são os pontos que a gente utilizou. São 4 pontos de controle para referenciar nossa imagem. Aqui em configurações, são os parâmetros de transformação. O polinomial é o mais utilizado, mas a gente tem 3 tipos de polinomial, linear. Aqui a gente utilizou o polinomial. Tem o tipo de reamostragem, que tem o linear. O vizinho mais próximo, ele distorce menos, ele aproxima mais da realidade, da nossa posição. Aqui o sistema referencial que a gente utilizou, né, o WGS74. Aqui a gente coloca um raster de saída, o nome, está georreferenciado. Clique OK e começar o georreferenciamento. Bom, aqui ele já referenciou. Tá aqui os 4 pontos de controle. Agora nós vamos adicionar a nossa camada do PostGIS. Aqui a gente pode adicionar a camada vetorial, é só importar um shapefile. Aqui no nosso caso a gente vai adicionar a camada do PostGIS, vai conectar com o banco. Então aqui nós temos nossas 2 tabelas, a tabela posição polígono, que é do tipo espacial polígono, que representa o nosso grupo de pessoas no nosso mapa. E adicionamos a camada posição ponto, que representa os nossos roteadores no mapa. Aqui eu vou mudar a cor. Depois de modificar a cor para ficar mais claro no mapa, ele vai ficar exatamente assim. Então aqui são os polígonos que representam os grupos de pessoas espalhados na UFBA, e os pontos azuis são os nossos roteadores. Agora nós vamos executar a nossa aplicação, as consultas. No QGIS a gente tem o próprio gerenciador do banco de dados. Aqui, PostGIS. A gente consegue visualizar as tabelas, pré-visualizar como vai estar no mapa. Aqui são os polígonos. E aqui a gente pode fazer nossas próprias consultas, através da janela SQL. Então, vou fazer um select de todos os roteadores. E aqui mostra também. Então a gente pode fazer nossas consultas tanto aqui na interface do QGIS quanto no PGAdmin. Bom, para fazer uma observação no ArcGIS, a gente criou uma view. A gente criou uma view. Só que o QGIS, ele não importa essa view. Então a gente importou aqui. Quando a gente importou do PostGIS, vou mostrar. Aqui são as 2 views que a gente criou no banco, só que o QGIS não permite que a gente importe. Então nós vamos importar a tabela posição polígono e posição ponto mesmo. Então primeiro a gente vai executar no próprio PGAdmin o cálculo da distância. Aqui no QGIS, como ele não suportou a view, a gente fez o inner join aqui, junto com o cálculo da distância. Que para o ArcGIS esse cálculo estava na view anteriormente. A gente seleciona o roteador 1 e o grupo 6 para saber o cálculo da distância, o cálculo da intensidade do sinal. Aqui, menos 121. Agora, utilizando a interface do QGIS, a gente vai fazer essa mesma consulta. Aqui através do gerenciador, atualizar, abrir a janela do SQL. Aqui, tá vendo?
Mesma intensidade do sinal, menos 121. Bom, outra funcionalidade do... Quero mostrar a consulta, nosso cálculo da intensidade do sinal Wi-Fi de outra forma. Selecionando o mapa. O QGIS dá a possibilidade da gente, aqui em posição por nessa camada, a gente abre a tabela de atributos, só para manter selecionado o roteador e o grupo que a gente vai estar calculando a distância. Então, o roteador que a gente vai escolher é o que está na posição 1. Pode perceber que no mapa o roteador ficou com a cor amarela selecionado. E o nosso grupo, abrir a tabela de atributos, nós vamos selecionar o grupo que está na posição 2, aqui, selecionado de amarelo, que está localizado no estacionamento da UFM. Aqui a gente abre o gerenciador do banco. A partir dessas posições do roteador, que era a posição 1, a gente descobre o número do roteador 1, que vai ser utilizado aqui no nosso cálculo da distância. E executando essa segunda query, a gente vai pegar o número do grupo selecionado de amarelo no QGIS. Aqui, deixa eu mudar, grupo 2. E a gente executa a query do cálculo da intensidade do sinal Wi-Fi, menos 255. Pelo mapa, realmente a distância é grande, então o sinal está cada vez mais fraco. O sinal mais forte é menos 50 decibéis por miliwatts, e neste local do estacionamento da UFBA, ele está com a intensidade calculada de menos 255, ou seja, o sinal realmente está muito fraco. Com a demonstração do QGIS, a gente então encerra a apresentação e mais detalhes vão estar no artigo.